Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, né? Na aula de hoje nós ainda vamos dar continuidade ao conteúdo de fração que a gente ainda não finalizou, certo? Na verdade estamos finalizando agora. E na aula de hoje nós iremos ver algumas resoluções, né, de problemas com frações. Na atividade que eu enviei no grupo, tem alguns problemas onde vocês vão resolver e aqui na aula, né, eu vou explicar para vocês como que a gente calcula uma fração de determinada quantidade, certo? Por exemplo, eu quero calcular um meio de 200 reais, eu quero calcular 2/3 de 1 litro, eu quero calcular um sétimo de 500 quilômetros e assim por diante. Antes de iniciar, gente, vamos lembrar, né, que para resolver problemas a gente precisa ler com atenção, interpretar a questão, né? A gente tem que saber ler, mas a gente também tem que saber interpretar, que é entender o que a questão nos pede, né? Vocês devem descobrir, na verdade, qual é a pergunta final que esse problema quer, né? Que esse problema faz para que a gente chegue no resultado. Então não adianta saber só calcular, precisa saber o que você vai calcular, né? Então é interessante, é importante que vocês leiam com muita atenção e aí depois vão aos cálculos, tá bom? Então, gente, vamos lá aos exemplos, ó. Eu fiz aqui 2 exemplos rápidos, tá? Simples, lembrando que aqui não é um problema, aqui é só um exemplo do cálculo, né? Como a gente calcula a fração de certa quantidade. No problema, a gente precisa ler a questão e interpretar, tá bom? Então, vamos ver aqui como é que a gente calcula. Por exemplo, tem alguma receita, tá? Que aparece muito essa questão de fração em receitas. Tem o tal receitas, ela é tal receita e lá me diz que eu tenho que utilizar 3/4, né, de uma xícara de farinha, digamos assim. E a xícara, ela tem 240 ml. E aí? Como é que eu vou chegar nesse resultado? Qual é a quantidade de farinha, né, que eu vou utilizar nessa receita? Então, é justamente isso. O problema, né, ele nos traz alguma pergunta e a gente tem que saber como chegar no resultado. Então, aqui, gente, basta eu calcular 3/4 de 240. Para eu calcular, ó, eu vou utilizar a multiplicação de frações. Como vocês já viram, como multiplica, né? Para multiplicar uma fração por outra, a gente multiplica numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Neste caso aqui, nós temos um número inteiro. Então, aqui eu estaria multiplicando a fração por um valor inteiro. Então, quando eu tenho um valor inteiro, no meu denominador eu utilizo o 1. E aqui eu vou simplesmente multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Ou seja, 240 vezes 3, vou fazer aqui rapidinho para mostrar o passo a passo mesmo, né? 3 vezes 0, 0, 3 vezes 4, 12, vai 1, 3 vezes 2, 6, com 1, 7. 720. 720. E depois, 4 vezes 1, que dá 4, ou seja, ficou 720 quartos. E aí, gente, eu não vou dar esse resultado em fração. No final, eu tenho que efetuar aqui essa divisão. Como vocês sabem, a fração, ela representa uma divisão, né? Então, eu vou dividir 720 por 4. Vamos fazer aqui. 720 dividido por 4. Eu divido o numerador pelo denominador, tá bom? 7 dividido por 4 vai dar 1, porque eu só tenho 4 uma vez dentro do 7, né? E sobra 3. Aí, eu baixo 2, vai ficar 32 dividido por 4. Quantas vezes eu tenho 4 dentro do 32? Vamos lá na tabuadazinha de multiplicação do 4, que a gente consegue chegar ao resultado. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16,
4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. E 4 vezes 8, 32. Então, vai dar 8, que dá exatamente 32, não sobra nada. E aí, eu tenho esse zero ainda que eu tenho que baixar, certo, gente? Eu tenho que baixar, mesmo que seja zero, eu tenho que baixar, porque ele está nesse valor aqui, 720. Então, eu não posso simplesmente esquecer, senão eu estaria dividindo apenas o 72. Mas zero dividido por qualquer valor, o resultado é zero. Então, aqui ficaria zero, tá? Então, o resultado é 180. Ou seja, 3 quartos de uma xícara de 240 ml equivale a 180 ml. Na verdade, eu dei o exemplo de farinha, né? Mas utilizaríamos líquidos, no caso, ml. Digamos que fosse leite, e aí eu utilizaria 180 ml de leite, tá bom? Aqui, nós temos 1/10 de um salário de 3.000 reais. Então, eu quero, digamos que eu tenho um aluguel para pagar, e esse aluguel, ele equivale a 1/10 do meu salário, né? Então, o meu salário é 3.000, digamos assim. Então, eu vou calcular quanto que vale o meu aluguel, se ele equivale a 1/10 do meu salário, de 3.000. Então, eu vou calcular 1/10 de 3.000 reais, tá bom? 1/10 de 3.000, como eu falei, multiplica, ó, multiplica. Como aqui é um número inteiro, tem um embaixo. Professora, eu preciso colocar o 1? Não, se você já souber, né, você já deixa sem nada e multiplica como se fosse, não tem problema. Mas aqui eu faria 3.000 vezes 1, né, que é o que tá em cima, que daria 3.000. E 10 vezes 1, que dá 10. E aqui eu teria 3.000 dividido por 10. Gente, como eu tenho números terminados em zero, tem uma forma simples de se resolver. A gente pode simplificando esses valores. Então, se eu tenho aqui no meu número de cima um zero no final e aqui no meu número de baixo um zero no final, eu posso cortar esses dois zeros. E aí, eu fico com 300 dividido por 1, que dá 300. Aqui eu não preciso nem fazer o cálculo. Se vocês quiserem fazer, faz, mas dá 300 do mesmo jeito. Isso quer dizer que o meu aluguel, ele custa 300 reais, porque 1/10 de 3.000 é 300. Ok, pessoal?